alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um encontro. Que Oxalá assim abençoe. Desejar uma boa noite, um bom estudo a todos vocês que nos acompanham também, que estão em casa. Que Oxalá te abençoe. É um prazer poder chegar até aí e que essa luz divina possa acalentar como um bálsamo sagrado a tua vida. E desejar a todos um ótimo estudo, né? Depois de uma terça-feira de luta, de correria, de produtividade, vamos nós tirar esse tempinho para falar com o nosso Pai, com o nosso Criador, para alimentar o nosso espírito, que é extremamente importante, né? Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, defuma com as ervas da Jurema. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, somos gratos pelo dia de hoje, por estarmos aqui, por buscarmos alimento para o nosso espírito e ter o pão espiritual sendo oferecido a cada um de nós. Pedimos ao nosso amigo, irmão Bezerra, que esteja conosco, junto com todos os seus companheiros da luz, sua comitiva do bem, todos os benfeitores, doutrinadores e consoladores. Que assim seja. Passemos para a outra margem. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, como tantos outros, né? Mais uma vez, uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus, com o Mestre. E se nós começarmos fazendo uma análise, o texto conta uma história acontecida, história com H, que ele disse: naquele dia de tardinha, ou seja, já no final da tarde, ou já no acabar do dia, né? É uma informação importante para nós. De tardinha, final da tarde, entende-se que faltava pouco para começar a escurecer, né? De tardinha, bem assim, no finalzinho. Olha, Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos: passemos para outra margem. Passemos para outra margem.
Agora cabe a cada um de nós pensarmos, né? Se passemos para outra margem, então, embora o texto tenha usado a palavra lago, dá-se a entender que era um rio, correto? Passemos para outra margem. Então, havia uma água lateralmente represada com um curso que ela deveria seguir, portanto, tinha margem ali. Ela não era rodeada, mas ela tinha margem, segue em frente, segue o curso, né? E era um rio largo, se entende? Porque quando ele fala, passemos para outra margem, se entende que teria que fazer uma travessia, né? Daqui, de cá, onde estamos, para lá, para onde iremos. Então, a gente percebe que era um rio, ou um grande rio. E esse grande rio, quando o mestre fala, passemos para outra margem, ele não fala, olha gente, sobe aí no barco e passem vocês para outra margem. Ele não fala, pessoal, vai, corre, vai para outra margem. Gente, está na hora de ir para outra margem. Não, passemos para outra margem. Quando ele fala passemos, o que a gente entende? Que ele irá junto. Perfeitamente. Ele irá junto. E passemos para outra margem. Outro dia nós estudamos isso. O mestre sempre fala, o verbo que ele usa é imperativo, como quem manda, como quem determina, né? Ele não fala assim, vocês não querem passar para outra margem? Vocês não querem orar, vigiar? Não, orar e vigiar. Orar e vigiar, ele fala. Ele não pergunta, ele determina, ele dá ordem, percebe? Passemos para outra margem. Quem vai questionar? Passemos para outra margem. Então ele vai junto e sempre de forma imperativa, sempre de forma como quem está determinando. Quando orardes, entrai no vosso quarto para falar com o Senhor, teu Deus, teu Criador. Não é quando você quiser orar, não, ele não te dá essa opção do meio termo. Ele, orai e vigiai. Expulsai demônios, curai, sempre, né? Orai, curai, vigiai, sempre, Então, nós entendemos até aqui que havia um rio, um grande rio, e que os seus discípulos estavam com ele, e que ele diz para os discípulos, passemos para outra margem. Então eles deixaram o povo ali, que já vinham seguindo, né? Subiram no barco em que Jesus estava. Opa, uma informação que para a nossa perícia vai ser maravilhoso, uma informação que não pode faltar. Subiram no barco em que Jesus estava. Putz, no mesmo barco? Sim, no mesmo barco. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte. De repente, um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força. Poxa, tinha ondas. Olha isso. O vento era tão forte que chegava a balançar as águas fazendo ondas.
Pai, será que seria o mar? Acredito que não. Arrebentava com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. O barco corria risco. Só o barco corria risco? O que mais corria risco, gente? Todas as pessoas, né? A vida de cada um corria risco. A vida, as pessoas em si, corriam risco. E aí, ele já estava ficando cheio de água e Jesus estava dormindo na parte de trás. Como chama a parte de trás do barco? Não entendi. Jesus estava na popa, correto? E eles estavam na proa. Muito bem, classe bonita. Que era a parte da frente. E aqui de trás. Muito bem. Então imagine a cena, o mestre diz, passemos para outra margem. Imagine que eles sobem no barco, outros acompanham, outros barcos, e no meio da travessia, durante a travessia, acontece tudo isso e se instala o medo. Veja bem, quando nós vamos fazer uma tarefa, o que é que nós precisamos saber, nesse caso do barco ou do rio? Qual a distância entre uma margem e outra? Não é? Qual a profundidade desse rio? Qual a velocidade que devo levar até lá? Quanto tempo levarei para a travessia? E quais os riscos da travessia? É ou não é? Nós temos que ter essas informações. E aí eu pergunto, na vida a gente tem essas informações? Não temos, né? Mesmo porque tem coisas que se nós soubéssemos, nós não ousaríamos fazê-las. Entende isso? Então, quando o mestre chama, passemos para outra margem, ele não pergunta sobre o teu querer. Passar para outra margem é nada mais, nada menos que sair da sua zona de conforto. Ah, não, eu quero ficar aqui na terra firme, areia firme. Eu quero ficar aqui no meu casebre, eu quero ficar aqui na minha rede, eu quero ficar aqui na minha sombra, eu quero ficar, está confortável, está bom para mim aqui. Quantas vezes nós não falamos isso? Ou nós não agimos assim? Nós não queremos mexer na nossa zona de conforto, na nossa situação que está cômoda. E com esse não querer, a gente deixa de ver as belezas e a grandeza da outra margem. Das coisas que podem acontecer no caminho e do que conheceremos ou experimentaremos lá. Entende isso? Então começa a reflexão dizendo que toda vez que eu me anulo, toda vez que eu não ouso, toda vez que eu me acovardo, é porque, mais uma vez, eu me coloquei na minha situação de conforto, na minha zona de conforto, na sua zona de conforto.
e você não tem motivação nenhuma, ou espírito nenhum, para querer ousar, porque a outra margem, ela pode te levar para um novo horizonte, ela pode mudar o seu modo de pensar, ela pode mudar o seu olhar para a vida, ela pode despertar em você outros desejos, outros sonhos, outros quereres. E nós precisamos disso, porque nós estamos cheios de gente vivendo ou perambulando sem motivação, porque não querem passar para outra margem, mas continuam lastimando a vida, reclamando manhã, tarde, noite e se bobear de madrugada. Mas também não querem sair do lugar, não querem sair da zona de conforto, não querem gastar ou perder ou ganhar uma terça-feira à noite, para não, esse horário é meu horário para eu alimentar meu espírito, esse horário... Ou ir em qualquer outro templo, em alguma igreja, em algum meio que faça você se conectar com Deus. As pessoas querem ficar mudando os canais da TV, mas não querem alimentar o espírito. Elas insistem em andar de cartomante em cartomante, de terreiro em terreiro, de lugares a lugares, mas não quer mudar por dentro, não quer fazer a transformação. Quer que a entidade faz, quer que o orixá faz. E você não quer fazer nada, cara pálida. Sai da sua zona de conforto, passe para outra margem, dê um passo, aceita a travessia. Ai, e se tiver tempestade? Ai, e se ventar? Mas aceita. A parte mais interessante é que ele disse, passemos para outra margem. Ele não disse, passem vocês para outra margem. Não, eu estarei com vocês. E nós nos comportamos na vida como quem não subiu no barco. E aqueles que subiram no barco se comportam como se não tivesse com o mestre, como se estivesse sozinho. Eu sempre digo assim aqui, aquele que tem fé pode se preocupar, mas não tem o direito de se desesperar. Porque o que esse povo teve foi desespero. Quando vêm os desafios, as tempestades, quando vêm os ventos fortes da vida que nos balançam, que nos chacoalham, e que a gente fala, acorda, Senhor, olha para mim, acorda. Quando vem esses ventos, olha aqui, o mestre estava na popa, na parte de trás. E o texto ainda fala, tinha uma almofada. Pensemos, será que o mestre era tão sossegado? Será que ele não estava nem aí com os seus discípulos? Não. Ele queria que passassem pela experiência. Maior ensino é a experiência. Por que é que passamos por alguns desafios, por alguns ventos fortes? Porque parece que muitas vezes o nosso barco vai afundar. Porque parece que tem horas que acontece tudo de uma vez. E a gente fala, Senhor, acorda, misericórdia, olha para mim. Aconteceu isso, aquilo, aquele outro. E nós vamos somatizando, né? A impressão que dá é que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça. A impressão que dá é que o teu mar está na maior das tempestades. É ou não é? E a gente vai lá correndo na parte de trás, na popa, e bate nele e fala, Senhor, acorda, acorda, pelo amor de Deus, olha para mim, olha para a minha vida, me ajuda. Eu não vou aguentar, eu vou afogar, eu vou morrer, eu estou em desespero. Quantas vezes nós já nos colocamos, ou já nos vimos nessa situação? É ou não é? Inúmeras. Desentendimentos, família, financeiro, doenças, enfermidades,
pessoas que nós perdemos, pessoas que amamos, perdemos, entre aspas, que vão embora no seu tempo, porque tem que ir. E parece que a gente fica sem chão. Tem horas que parece que a vida perde o sentido. Tem desafios que nós achamos que nós não vamos conseguir enfrentar. E a noite vem chegando, e a noite vem chegando. A tardezinha vai indo embora e vai apertando. A impressão que dá é começa e não acorda. Que sono profundo é esse? Que não me olha, que não me acode. Mas ele fez isso porque ele queria que esses discípulos passassem pela experiência. E qual um dos exemplos? Quando as tempestades vêm, quando o vento forte vem, nós precisamos sair da frente. Saia da proa. Corre aonde está o mestre. Corre no ponto seguro. Se ele está lá e está dormindo tranquilamente, é porque lá é seguro. Nem na proa, nem no meio, ou meia nau, no meio do barco, não. É onde ele está. É na parte de trás. São essas situações que faz a gente ir aonde Deus está. São os ventos que batem, desculpe, na nossa bunda, quando estamos quase afogando com a água, passando pelo nariz, que nós humanamente lembramos que precisamos buscar o nosso Criador. Porque quando está tudo bem, já diz uma frase, mar calmo não faz bom navegador, não é? Não faz bom marinheiro. Mas quando o vento começa, as ondas começam, o nosso barco, o nosso barquinho começa a encher d'água e você fica com medo, porque vai afundar, você entra em desespero, é nesses momentos que a gente se achega até ele. Então a travessia, talvez ela seja muito mais importante, ela nos ensina muito mais. É ou não é? Você vai chegar lá, vai chegar a outra margem, porque se ele falou, passemos para outra margem, é porque ele falou que é possível chegar. É ou não é? Cara, se ele falou, passemos para outra margem, é porque é possível chegar. E é porque chegará. Deus não é um Deus de promessa vazia. Ele é aquele que cumpre. Deus cumpre. Passemos para outra margem. Ou seja, saiamos da nossa zona de conforto. Alguém poderia questionar, Senhor, mas já está tarde, daqui a pouco vai escurecer. Você acha mesmo que ele está ligando para o tempo? Ele quer mais é que você coloque o seu barco sobre as águas. Ele quer mais que cada um pegue o seu remo e reme. E não fique num muro de lamentações, de pedintes espirituais, que só pedem, mas não mudam, não reagem, não viram o disco, não atravessam, não querem chegar a outra margem. Não haverá banhos de erva, não haverá benzimentos, não haverá defumações que mudem a vida de quem não quer mudar. Essa é a grande verdade. Onde está o teu barco? Se aceitou passar para outra margem, não aceitou, como é que é? Subiu no barco, se subiu, saiba que não está sozinho, passaremos, então passaremos juntos, ele está junto. Cara, a travessia é uma escola de aprendizado. O que é essa encarnação para cada um de nós? É uma travessia.
e nós passaremos para outra margem. Nós estamos numa verdadeira travessia e passaremos para outra margem. Outra coisa interessante, quando o mestre acorda, eu acho até que ele estava com o olho nos apóstolos e o outro fechado assim, tipo assim, quero ver até onde vai tudo isso. É, tipo assim. E ainda fez um barulhinho de quem estava roncando, né? Senhor, acorda, acorda. Vira do lado. Imagine, né? O sossego, a calmaria dele. Mas ele precisava ensinar e nós precisamos também aprender. Ai, será que Deus esqueceu de mim? Não, não esqueceu. É porque ainda não teve aprendizado. Mais um pouquinho, lá vai nós. E aí, quando ele acorda, o que ele faz? Os discípulos disseram, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Falando com o homem, o dono da vida. Então ele se levantou, falou duro com o vento, foi rude. Ou seja, ele ordenou ao vento que cessasse. E depois disse às águas que cessassem. Essa tua caminhada, essa tua encarnação, essa tua existência, essa tua jornada, você tem consciência que você subiu num barco? Não é? Você tem consciência que você não está sozinho ou sozinha? Você tem consciência disso? Eu tenho consciência, nós temos consciência, eles têm consciência que nós chegaremos a outra margem, que é ponto de origem e ponto de chegada. Aconteça o que acontecer. Qual o diferencial aqui? O diferencial é a obediência. A obediência é o diferencial, porque quando ele disse, passemos para outra margem, ninguém titubeou, ninguém questionou, ninguém reclamou, todo mundo dentro do barco. Muitas vezes o que nós precisamos fazer, se o seu coração tem sido obediente, se os seus propósitos têm sido obedientes, não tenha medo das tempestades que virão sobre a tua vida. A obediência ao mestre é mais forte do que as tempestades. Se você se entregar, a entrega a confiança é mais forte que qualquer vento e que qualquer tempestade que venha a acontecer na travessia. Por quê? Porque nós estamos com Ele. E porque Ele ordena, Ele determina o vento, Ele determina as ondas. E é isso que nós, lá atrás, lá no começo, quando a gente aceitou o convite de passar para outra margem, subiu no barco, isso é um sinal de obediência, de entrega, de confiança. Então, amados, eu não sei por que esse evangelho foi trazido hoje, mas a palavra é, não tenhais medo, não desistam, não se desesperem. Como diz a canção, né? Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá.
Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É isso que nós precisamos. Nós precisamos renovar a nossa esperança a cada dia. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Geralmente quem fica na zona de conforto são campeões em reclamação. Sabia disso? As pessoas que mais reclamam são as pessoas que não querem sair da sua zona de conforto, mas continuam reclamando. Maluco isso, né? Continuam lastimando, continuam mendigando espiritualmente, continuam se rastejando. Por quê? Porque não querem mudar, porque não querem conhecer o novo, não querem ousar, não querem arriscar, acha que o que ela tem nas mãos é concreto, é real e é verdadeiro, e não é. Quem aqui tem alguma coisa que é real, concreto e verdadeiro? Nem a minha vida não é. Que no piscar de olho, ou menos que isso, 1 segundo, eu posso ir embora daqui. Você pode ir embora daqui. Nós podemos ir embora daqui num suspiro, como foi meu pai. E dizia minha mãe, eu saí na área, ele já tinha ido. Só escutei um suspiro. Foi. O que tendes vós de concretos em vossas vidas? Boa pergunta. Então, que nós possamos ter a coragem de arriscar, ter a coragem de ousar, aceitar o convite, aceitar algumas coisas sem ficar questionando muito, sabe? Sem ficar reclamando, sem ficar... Faça teu papel. Confia, entrega, seja obediente. O que foi que ele te falou? Vou dizer uma coisa aqui. Estou nessa caminhada já há 20 anos. E antes dessa caminhada, eu vivia um outro segmento religioso, extremamente católico, né, Evelyn? E um dia uma amiga, ela me pagou uma passagem, me deu de presente uma passagem para Aparecida do Norte. Interessante, né? E eu não vou lembrar o número, o capítulo, o versículo, a citação, onde localiza, mas está em Apocalipse. E na hora que nós chegamos em Aparecida, já estavam celebrando uma missa e estava na leitura que era do livro do Apocalipse. E a frase que foi dita durante a leitura e que falaram assim, aqui dentro, toma, é para você, engole essa. Eis que abrirei uma porta diante de ti, que nada, nem ninguém poderá fechar. Anos depois é que eu fui entender o que aquele pedacinho da leitura falava comigo. Anos depois. Então, o que nós precisamos ter? Confiança, obediência, entrega. Lembra quando eu falo que Deus não dá nada pela metade? Se Ele te der o prato, Ele vai te dar o talher e Ele vai te dar a comida logo em seguida. Não, Ele vai te dar. Você precisa continuar na caminhada. Continue buscando, continue crendo, continue a sua travessia. Não para não. Mas eu estou com medo. Mas... Deixa esses as de lado e segue. Né? Então eu desejo que esse evangelho de hoje possa trazer essa reflexão para cada um de nós. Número 1, necessito sair da minha zona de conforto. Todos nós. Número 2, não se desespere
durante a travessia. Vão acontecer coisas horrendas quando a gente diz sim às provocações, maremotos, terremotos, né? Vão acontecer vulcões, de vez em quando vem umas lavaredas para cima da gente, que a gente coloca a capa de luz e só se defende. Outras vezes o nosso chão treme diante da situação que a gente está passando. Cada hora vai ser uma coisa, mas a palavra é: passemos para outra margem. Você não sabe as maravilhas que Deus tem reservado para a sua vida se você realmente aceitar a travessia. Que assim seja. Seu barco balança, o meu também, o dela também, o dele, o dela. As suas águas ficam agitadas? Muito. E parece que a noite dá mais medo, né? Você vê que ali era tardinha, o dia estava indo embora. Parece que as coisas mais pesadas vêm à noite, né? Não sei se é fruto da imaginação, da escuridão que nos assombra, mas parece que os maiores temores se instalam à noite. Muita gente perde o sono, obviamente durante a noite. E os fantasmas se aproximam à noite. Sente o espírito da solidão, principalmente à noite. Ficam pensando em problemas em vez de dormir à noite. Não é? Então vamos pedir ao nosso Pai que nos abençoe abundantemente. Vamos reconhecer a grandeza do Mestre na nossa vida. Deus de todos os tempos, que a sua mão se coloque sobre cada um de nós, acalmando os nossos mares, as nossas ondas, os nossos rios, retirando as águas dos nossos barcos, para que possamos navegar, acalmando os ventos, as tempestades, e determinando sobre cada um de nós o caminho, a travessia e a força para prosseguir. Renova, Pai, a nossa esperança, a nossa coragem, e nos ensine a entender que não estamos sós, que nenhum de nós estamos sós. Entenda cada um de vocês, você não está só. Palavra de ordem de hoje: não tenhais medo. Eis que estou convosco todos os dias. Assim disse Jesus. Vamos buscar a nossa bênção para imantar tudo isso, né? E renovar em nós a nossa força, o nosso entusiasmo, a posição de soldado que se coloca de pé, pronto para a nossa batalha da vida. Vamos agradecer ao nosso Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, que nos auxilie, nos ajude, segure nas nossas mãos durante a travessia, que não tenhamos medo, que não nos apavoremos, seja qual for o desafio, que as ondas se acalmem, que o vento cesse, que possamos pegar nos nossos remos e sempre que for necessário, irmos até o Mestre, acordá-lo, não porque ele dorme, mas porque precisamos dele
e não vivemos sem Ele. Que assim seja. Agradeçamos ao nosso amado amigo, irmão Bezerra, aos vossos companheiros, à sua comitiva do bem e da caridade, que mais uma vez retorne às suas moradas espirituais. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. A bênção a quem é de bênção. Que assim seja.